Olá, eu sou Tiago de Moraes e hoje eu venho aqui com mais um estudo bíblico, na qual nós estamos refletindo um pouco sobre o livro do profeta Ezequiel. Se você ainda não leu, eu peço que vocês interrompam este vídeo e façam a leitura dos capítulos 2 e 3 do livro do profeta Ezequiel. Depois de ter lido os capítulos 2 e 3 do livro do profeta Ezequiel, vamos agora conversar um pouquinho, vamos refletir um pouco sobre esses dois capítulos. O tema de hoje é que Ezequiel recebe a sua missão como profeta, anunciar a palavra de Deus a um povo rebelde. Ao nascer, os pais desse profeta, deram o nome dele de Ezequiel. Ezequiel significa Deus de força, ou então Deus fortaleça. O livro do Ezequiel se encontra no Antigo Testamento da Bíblia, também chamado de Velho Testamento. Só mesmo com a força de Deus, Ezequiel foi capaz de realizar a difícil missão que recebeu no exílio: falar para aquele povo. Deus disse a ele, como está descrito em Ezequiel capítulo 3, versículo de 1 a 4: Filho do homem, coma isso, coma este rolo, e depois vá levar a mensagem para a casa de Israel. Então eu abri a boca e ele me deu o rolo para comer. E continuou: Filho do homem, que seu estômago e sua barriga se saciem com este rolo escrito que eu lhe dou. Eu comi e pareceu doce como mel para o meu paladar. Depois ele tornou a falar: Filho do homem, vá procurar a casa de Israel para levar a minha mensagem. Todos nós que somos batizados, nós somos profetas e profetisas, na qual devemos anunciar a palavra de Deus a todas as criaturas. Será que nós, como cristãos, nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos obedecendo o que diz a palavra de Deus, de levar essa palavra para todas as pessoas? Fica essa uma pergunta para a nossa reflexão. Será que nós estamos praticando essa missão profética? Ezequiel, ao longo do seu livro, nos mostra que ele cumpriu a missão. Será que nós estamos cumprindo essa missão? Nós sempre passamos por uma experiência, seja ela fácil ou seja ela difícil. O profeta Ezequiel passou por uma experiência difícil, mas que ao longo do tempo ela foi se tornando agradável. Quanto mais passamos por experiências, ela vai ficando cada vez mais fácil. A gente sabe lidar com o que passa, com o que a gente vai passar, Às vezes nós passamos pela mesma experiência várias vezes. A primeira vez, aliás, ela pode ser difícil, mas nas próximas a gente sabe lidar, Não basta nós termos conhecimento. Esse conhecimento não deve só ficar para a gente. Assim deve ser a palavra de Deus. Nós temos que levar a palavra de Deus para todas as pessoas. Não ficar guardado
o conhecimento para a gente. Senão não tem sentido. Porque a gente aprende para poder passar para o próximo, passar à frente o que nós aprendemos. Já pensou se cada um de nós aprendermos e ficar para a gente? O ensino não avança. A palavra de Deus não teria chegado até nós hoje, né? Se as pessoas do passado não ensinassem para a gente a palavra de Deus, né? Então, nós também devemos continuar essa ação, essa missão de evangelizar, né? Passar para o próximo a palavra de Deus, o que nós aprendemos sobre a Bíblia, né? Não só em relação à palavra de Deus, por exemplo, num conteúdo escolar também. Nós aprendemos diversas disciplinas, português, matemática, história, geografia, ciências, né? Linguagens, artes, né? E nós passamos para os outros. Porque não adianta ficar guardando só para a gente. Não tem sentido nós aprendermos e ficarmos para a gente. O que adianta? Não adianta, nós temos que aprender e passar para que o outro também aprenda, né? Esse é o verdadeiro sentido. A igreja de Jesus tem que continuar, não pode ficar parada. Ela não pode parar, ela tem que continuar. E essa continuação se dá a partir do nosso conhecimento da palavra de Deus, que foi passado por pessoas lá atrás e que nós temos a missão de passá-los à frente, né? No texto, né, que você leu aí do livro do profeta Ezequiel, dos capítulos 2 e 3, o profeta Ezequiel recebe a missão como profeta. Essa missão Ezequiel recebe de Deus. Ele deve transmitir ao povo as palavras que Deus passou para ele. Se você reparar na leitura, Deus fala para Ezequiel o que ele deve falar para o povo. Mesmo sabendo que o povo não vai ouvir. O povo está naquela situação por conta dos pecados. Que o povo se rebelou contra Deus. Por isso que o povo estava naquela situação, estava no cativeiro, né? Duas coisas chamam a atenção na missão que Ezequiel recebeu. Primeiro, a insistência de Deus em chamar o povo de rebelde. E segundo, a quase certeza de que Deus comunica a Ezequiel, por mais que você fale, eles não vão escutar. Deus sabe de tudo isso. Já sabia que o povo não ia escutar Israel. Perdão, que o povo não ia escutar Ezequiel. Porque Deus sabe de todas as coisas. Assim como é na nossa vida. Deus sabe de todas as coisas. Sabe de tudo que vai acontecer. Sabe de tudo que vai se passar. Lá no capítulo 3, versículo 7 de Ezequiel, diz assim: a casa de Israel não escutará você, porque não quer escutar a mim. Eles têm a cabeça dura e o coração de pedra. Na mão de quem falava com ele, Ezequiel viu um pequeno livro escrito por dentro e por fora, como está no capítulo 2, versículo 10. E o que nele estava escrito eram lamentações, gemidos e gritos de dor, como está em Ezequiel capítulo 2, versículo 10. Ezequiel devia comer o livro, devia saciar-se com o rolo que estava recebendo. Eu comi doce como mel para o meu paladar, como está no capítulo 3, versículo 3. E tudo termina com esta ordem de Deus ao profeta: Filho do homem, vá procurar a casa de Israel para levar-lhe a minha mensagem, como está no capítulo 3, versículo 4. A missão do profeta é uma só, como está descrito no capítulo 3, versículo 17. Filho do homem,
Estou colocando você como sentinela para a casa de Israel. É da minha boca que você ouvirá a mensagem, e o que aprender de mim você vai lhes ensinar. Então, aqui afirma o que eu falei lá atrás. Devemos passar a mensagem para frente. Devemos ensinar as outras pessoas sobre a palavra de Deus. Deus insiste em dizer que o povo é rebelde. Filho do homem, vou mandar você a Israel, a esse povo rebelde, que se rebelou contra mim. Eles e seus antepassados se revoltaram contra mim até o dia de hoje, como está descrito no capítulo 2, versículo 3. Eles são arrogantes, com um coração de pedra, como diz o versículo seguinte. Mesmo assim, Ezequiel deve continuar falando, quer ele escute, quer eles não escute. E eles ficarão sabendo que existe um profeta entre eles. Ezequiel não deve ter medo deles, nem das palavras, nem dos espinhos, escorpiões. Não deve ter medo da cara deles e deve continuar transmitindo a palavra de Deus. Deve obedecer o que Deus pediu para fazer. Cada vez, de novo, Deus diz, quer escute, quer que não escute, pois eles são rebeldes. Saberão ao menos que um profeta está no meio deles. São pessoas rebeldes, é um povo rebelde. Deus chegou ao ponto de pedir para Ezequiel comer um livro, escrito por dentro e por fora, que estava escrito com lamentações, gemidos e gritos de dor. Mas por que Deus pediu para Ezequiel falar a um povo que Deus sabe que não vai escutar? Por que será que Deus pediu para, mesmo assim, Ezequiel está falando para aquele povo? Essa resposta ela vai aparecer ao longo do livro do profeta Ezequiel. Por isso, não afaste a pergunta crucial. Deixe que ela entre em você, na sua cabeça e no seu coração. Já viram aquele ditado? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. De tanto você insistir em alguma coisa, vai acontecer. De tanto Ezequiel falar sobre a palavra de Deus, vai chegar o momento que o povo vai dar atenção para ele. Assim é na nossa vida também. Muitas das vezes, a gente quer ensinar uma coisa, as pessoas são rebeldes. Rebeldes no modo, entre aspas, de não querer aprender, né? E acaba se dando mal na vida. A gente dá os conselhos, a gente dá os ensinamentos, mas muitas das pessoas não querem ouvir o nosso conselho. E acaba se dando mal na vida. Aí vai chegar um momento que ela vai se tocar, que ela vai observar que aquilo que alguém falou para ela é a forma mais correta. Aí ela vai perceber, vai se ligar e vai começar a fazer as coisas certas do jeito que a pessoa orientou ela. Aqui na palavra de Deus é a mesma coisa. O amor de Javé não acaba jamais. Deus quer libertar aquele povo do cativeiro. É através do amor de Deus que abre a luz no meio do túnel que a gente viu no vídeo anterior, lá em Lamentações, no capítulo 3. Lembra que nós falamos no vídeo anterior sobre a luz no meio do túnel? Essa luz é o quê? É o amor de Deus. Essa esperança que abre no meio do túnel é quem? Deus usando o profeta Ezequiel para isso, né?
Foi esta luz que o profeta Ezequiel foi descobrindo na escuridão do cativeiro e que ele comunicava ao povo exilado ao longo do seu livro, A Luz do Amor Insistente de Deus. Então essa é a mensagem do nosso estudo bíblico de hoje. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Curta, comente, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado pela sua companhia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.